Então, como eu ia falando, no tema de juizados especiais, propriamente para a Defensoria Pública, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque é um tema, como eu falei, muito escasso em termos de provas. Eu não sei se vocês chegaram a receber um material extra que eu mandei para a Francisca. Vocês chegaram? Alguém recebeu? Não, estou vendo balançando assim a cabeça. Eu fiz um material para vocês de juizados especiais com todas as questões que eu encontrei de defensoria pública, tanto defensoria pública estadual quanto defensoria pública da União, e também todas as súmulas, jurisprudência em teses e todas as alterações legislativas que têm relação com juizados especiais. Nesse material, nessas questões, elas estão resolvidas ponto por ponto, item por item. Então, vai ser uma ótima ferramenta para vocês estudarem. E esse material é uma forma de complementar esse estudo que a gente vai ter agora sobre juizados especiais, sobre uma perspectiva da Defensoria Pública. Porque esse tema, ele quase não cai para vocês. Não sei se bom ou ruim, né? Tem gente que não gosta da parte de processo civil que engloba juizados especiais. Eu também acho bem mais legal o processo penal e direito penal. Mas como todos esses temas caem para vocês, a gente tem que se debruçar sobre eles. Então, como eu preparei a metodologia dessas duas aulas que a gente vai enfrentar hoje e amanhã? Esse material extra, que eu peço que sempre que vocês forem estudar juizados especiais, deem uma olhada nele, porque ali, como eu disse, tem jurisprudência, tem as questões respondidas item por item e também tem as novidades legislativas relacionadas aos juizados especiais. Como a gente vai trabalhar, então? Nós vamos trabalhar com comparativos, para que a gente consiga ter uma dimensão do que pode cair em prova, e uma questão para vocês ela é relevante, porque normalmente é uma questão que define se você vai ser ou não aprovado, nós vamos conseguir trabalhar fazendo um comparativo com os juizados especiais e com o processo civil, o CPC de 2015, o procedimento comum especialmente. Porque quando o examinador cobra juizados especiais para a Defensoria Pública, normalmente ele usa aquele peguinha, né, de comparar o CPC de 2015 com a Lei 9.099, que é a espinha dorsal do micro, melhor dizendo, sistema dos juizados especiais. Então, vocês vão trabalhar em cima desse material, a gente vai trabalhar esse comparativo aqui e vamos também trabalhar um pouco dos juizados especiais da Fazenda Pública e dos juizados especiais federais. Como estudar juizados especiais para a defensoria? Como é um tema que cai muito pouco, a incidência é muito pequena, a minha sugestão é que vocês não se preocupem nesse primeiro momento com o estudo por livro. Leiam a legislação com atenção, assistam às aulas, peguem esse material e acompanhem eventualmente os informativos e os enunciados do FONAGE, que vez ou outra eles caem, salvo engano, no edital de você, ponto específico, sobre os enunciados do FONAGE. Vem caindo ainda os enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis e do CJF, quando tratam de processo civil e a sua aplicabilidade no âmbito da Lei 9.099, tá? Então, a gente vai conseguir trabalhá-los aqui, não todos, mas o que tem maior relevância para a prova de vocês, e a jurisprudência que dificilmente trata de juizados especiais. Vocês vão ver, é muito raro o STJ se debruçar sobre esse tema. Talvez por isso é que a gente tenha uma insegurança jurídica, o Edson, talvez, eu estou falando você, Edson, porque eu vi que você está no escritório, mas o Edson que é advogado, né, Edson? O Edson que é advogado vai perceber que já deve ter percebido que nos juizados especiais tem uma insegurança jurídica muito grande. Um juiz decide de um jeito, o outro juiz aplica o FONAGE, o outro não aplica. E isso eu vi na prática, como eu falei para vocês, quando fui magistrada, que o advogado chegava muitas vezes na audiência, antes até mesmo da audiência, para conversar e perguntar se o juiz aplicava ou não o FONAGE, como era o entendimento dele sobre uma determinada matéria. Principalmente quando se tratava de recurso inominado. Quem é que faz o juiz de admissibilidade, doutora? É aqui, são vocês, ou vai ser na turma recursal? E cada juiz decidia de um jeito.
Isso dificulta demasiadamente o trabalho da Defensoria Pública, o trabalho do advogado. Então, essa ausência de segurança jurídica e de formação de precedentes vinculantes permite que cada juizado tenha sua própria lei. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Então, o que a gente vai trabalhar aqui é o mundo do dever ser. Não necessariamente pode ser o que ocorra na prática, mas para provas é o que realmente cai e nesse momento é o que a gente vai se preocupar. Além dessa metodologia que eu vou trabalhar com vocês, a gente também vai trabalhar na próxima semana as ações de família, tá? Mas quando chegar na próxima semana, eu trato melhor dessa metodologia com vocês. Eu posso compartilhar a tela aqui? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu preciso só de um sinal. Quem está aparecendo no meu vídeo aqui, só para me falar. Edson, você tá conseguindo ver? Só me dá um ok. Tá conseguindo ver? Vocês estão vendo os slides, tranquilo aí? Pronto. Vocês estão me vendo também? Ótimo. Então, nós vamos começar, como eu falei para vocês, a questão da incidência em provas para a Defensoria Pública é muito pequena, né, se comparado com outros temas de direito processual civil, tá? O material complementar, se a Francisca não tiver passado, eu vou disponibilizar para vocês, depois vocês me passam, né, um e-mail e a gente disponibiliza para um e vocês encaminham para os demais. E a metodologia que a gente vai trabalhar é, como eu falei, legislação, jurisprudência, alguma coisa de doutrina, os enunciados, né, desses 3 fóruns e o comparativo com o CPC de 2015. Se vocês tiverem alguma dúvida por conta da gravação, né, vocês podem interromper, a gente interrompe, ou então a gente deixa para o final. Mas fiquem à vontade se quiserem anotar também. No final eu esclareço as dúvidas. Como eu falei para vocês de início, a gente tem um microsistema em que a espinha dorsal é a Lei 9.099. Então, é ela que vai ser o nosso norte principal. É claro que se existir alguma diferença em relação aos juizados especiais federais e da Fazenda Pública, eu vou fazer a devida anotação para que vocês consigam perceber essa diferença. Também quero trabalhar inicialmente, como uma forma introdutória com vocês, algumas especificidades em relação à Defensoria Pública propriamente nos juizados especiais. Eu tenho alguns colegas que são defensores ainda, alguns que eu conheci no Pará, outros no Maranhão, e muitos deles me falaram que em determinadas comarcas, especialmente do interior, há uma orientação para o defensor público de que não há necessidade dele participar da sistemática dos juizados especiais. Eu, claro, fui consultar, conversei até com um colega defensor público de Balsas, no Maranhão, e ele disse que, de fato, como as defensorias públicas nos interiores ainda têm uma certa dificuldade estrutural, a orientação, em muitos casos, é que, como os juizados especiais permite que se faça a atermação, ou seja, a pessoa que quer ajuizar uma demanda, ela pode comparecer ao juizado, narrar aquela demanda, claro, se a causa for até de 20 salários mínimos, que não há necessidade da presença de advogado, não haveria, segundo essa orientação, a necessidade de participação da Defensoria Pública. É claro que não é a regra, numa cidade como São Paulo, a gente tem uma Defensoria Pública um pouco mais estruturada. Então, eu só estou trazendo esse dado para vocês, porque caso vocês façam provas em outros estados, né, vocês podem ter essa percepção de que muitas vezes vocês não vão atuar nos juizados especiais, não porque não exista demanda, mas porque há uma orientação da Defensoria Pública local. Para a gente começar agora a trabalhar juizados, a gente tem que começar principalmente conversar, na verdade, principalmente sobre a principiologia. Essa principiologia, ela sempre está presente em questões de concursos e vocês vão ver que muitas vezes ela é trazida em questões com exemplos. O artigo 2º da Lei 9.099, ele fala desses princípios e menciona que dentre eles estão, porque ainda se aplicam os processos relacionados ao processo civil, né? Estão a oralidade, a simplicidade, a informalidade, a economia processual e a celeridade.
Onde é que a gente encontra, por exemplo, a oralidade? Na atermação que eu mencionei para vocês. A gente encontra a oralidade também quando o advogado comparece à audiência e apresenta a contestação oral. A gente encontra a oralidade também quando o juiz, ele pode, segundo o enunciado do FONAGE, proferir a sentença oralmente, contanto que, é claro, ele transcreva o dispositivo, até porque é aquilo ali que vai fazer coisa julgada e vincular as partes. Então, esses são os exemplos, né, mais comuns relacionados à oralidade. A simplicidade, por sua vez, a gente também pode encontrar na questão da prova pericial. Vocês vão ver lá na frente, quando a gente trabalhar a prova pericial nos juizados, e até parece, nossa, prova pericial nos juizados existe? Claro, não existe na forma do CPC de 2015, mas existe uma perícia simplificada, menos complexa. Então, pode-se falar que a simplicidade, que um exemplo de simplicidade é exatamente essa perícia menos complexa. A informalidade dos juizados especiais, a gente também pode citar como exemplo essa prova pericial, né, que o juiz vai nomear alguém de sua confiança, até porque o juiz, embora alguns, né, acreditem que são deuses e sabem de todas as disciplinas, né, infelizmente a gente tem, claro que não é a maioria. Então, o juiz não tem conhecimento técnico, ele não detém, e por não deter conhecimento técnico, ele não pode se debruçar sobre algumas matérias sem o auxílio desse expert. A economia processual, que é inerente ao próprio rito. Se vocês perceberem, lá no artigo 13, parágrafo 3º, os atos processuais, eles podem ser realizados em outras comarcas, independentemente de expedição de carta precatória. Quem atua na advocacia sabe o quanto demora a expedição de uma carta precatória. E quando há conflito entre juiz deprecante e juiz deprecado, se transcreve o depoimento, claro, nas situações em que, né, você faz a gravação, mas o processo é físico, então sempre tem esses problemas, e nos juizados especiais tem essa simplificação, essa forma de dar maior economia ao processo e, consequentemente, maior celeridade, tá? A celeridade em si, ela é muito criticada com esse termo, e eu trouxe para vocês aqui um trecho do livro do professor Fred Didier e também do professor Gajardoni, que é um juiz aí de São Paulo, excelente e que tem uma sensibilidade muito grande para as questões procedimentais. Eles criticam, né, essa nomenclatura, e principalmente nesse caso de Didier, porque ele diz que não existe um princípio da celeridade, que, na verdade, o que existe é uma duração razoável do processo à luz da Constituição Federal. O processo, ele não tem que ser célere, ele não tem que ser rápido. O processo, ele tem que durar o tempo necessário para satisfazer aquele direito. Até porque, no Código de Processo Civil atual, a gente vislumbra nos dispositivos que tratam das normas fundamentais do processo civil, que ele tem que atender, inclusive, à atividade satisfativa. Não adianta, por exemplo, ganhar e não levar, que é o termo que normalmente se usa até para o seu assistido, para ele entender, olha, você ganhou, tem uma sentença procedente, mas o cumprimento de sentença demorou tantos anos, né, para se fazer uma pesquisa, para dar efetividade àquele direito reconhecido, que é a ideia de que ganha, mas não leva. Então, ele faz essa crítica, e o professor Gajardoni arremata dizendo que a celeridade, ela não pode ser confundida com precipitação. Você não pode, por exemplo, deixar, né, de praticar um ato processual argumentando que vai privilegiar a celeridade. Acontece muito de juízes indeferirem produção de provas que, para as partes e para os seus respectivos advogados ou defensores públicos, elas são essenciais. E sob o argumento da celeridade, da duração razoável do processo, para quem entende como sinônimo. Então, ele faz essa crítica, pede-se que não se confunda com precipitação e que se observe a necessária segurança jurídica. Então, fica essa crítica, tá? Mas se cair em prova celeridade, marquem que é um princípio inerente à sistemática dos juizados especiais.
O artigo 3º, por sua vez, é o que trata da competência dos juizados. E aqui a gente vai se debruçar um pouco mais, porque nós temos alguns pontos um pouco polêmicos nessa parte da competência. Os juizados especiais, como regra, né, eles têm uma demanda, né, a maioria da demanda que chega aos juizados especiais são demandas de menor complexidade, envolvendo, por exemplo, telefonia, consumidores, relação de consumo é o que mais está presente no rito dos juizados. Mas não são só as causas de menor complexidade. As causas também que estavam presentes no artigo 275, inciso 2 do Código de Processo Civil, o de 73, elas também se submetem ao rito dos juizados especiais. Carol, mas esse dispositivo foi revogado. Beleza, o código inteiro, né, pelo menos uma determinada parte, foi revogado. Mas esse dispositivo especificamente, ele continua em vigor. Salvo engano, é o 1063 do Código do Processo Civil, do CPC de 2015, lá nas partes finais, as disposições finais transitórias, ele especifica que esse dispositivo ficará em vigor até que venha uma legislação que o altere. Então, ele fica em vigor para os juizados especiais. E isso significa dar ultraatividade à lei processual civil. Embora tenha sido revogado o Código de 73, essa norma específica, o 275, inciso 2, ele permanece em vigor. Então, as causas relacionadas ao 275, eu passei aqui para vocês verem, por exemplo, de arrendamento rural, de ressarcimento de danos em prédio urbano, de ressarcimento de danos causados em acidente de veículo por via terrestre, eles continuam valendo para o rito dos juizados especiais, tá certo? Então, caso venha em provas alguma demanda, alguma questão sobre esse ponto, o artigo 275 do CPC de 73, para o rito dos juizados especiais, ele efetivamente continua valendo, tá? Em relação à menor complexidade, como eu falei para vocês, é preciso ter uma certa cautela, porque muitos falam que não cabe perícia nos juizados especiais. E a gente tem que analisar que essa perícia, de fato, não caberia sob a sistemática do CPC de 2015, né? Com todas a nomeação do perito, fixação de honorários, de fato, daquela forma não cabe. Cabe a perícia do artigo 35 da Lei 9.099, que é uma perícia simplificada. A mais comum na prática, prova pericial que se encaixa nesse dispositivo é a prova relacionada à fixação de danos materiais, a uma questão mais de contabilidade. Isso é possível, sim, no rito dos juizados. Outra situação também, que eu vislumbrei, fiz a pesquisa aqui para vocês, em termos práticos, né, do que eu vi de prova pericial nos juizados especiais, é relacionada a acidente de trânsito. Nesse caso, como é uma perícia complexa, não é possível se fazer nos juizados especiais, assim como a perícia grafotécnica, por exemplo. A falsificação de uma assinatura, essa demanda inclusive chegou no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ou melhor, na turma recursal, em que o juiz reconheceu a assinatura como falsa, de um determinado processo em que se discutia a veracidade daquele documento por conta da assinatura, e a turma recursal entendeu que os juizados especiais não era competente, né, para essa demanda, porque o juiz, apesar de denotar, segundo ele, que era algo que saltava aos olhos a falsidade, ele não pode, sem o conhecimento técnico, né, através dessa perícia grafotécnica, confirmar se aquela assinatura é verdadeira ou é falsa. Eu também encontrei, né, um enunciado 24 do Colégio Recursal aí do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a perícia é incompatível com o rito da Lei 9.099 e afasta a competência dos juizados. Como eu falei para vocês, o artigo 35 fala da perícia simplificada. O TJ de São Paulo já entende, através do Colégio Recursal, enunciado 24, que não cabe prova pericial. Então, fiquem atentos a isso, porque os juizados especiais, cada um, infelizmente, cada juizado, ele decide de uma forma. Então,
Para o STJ, e vocês vão ver aqui nesse slide, a necessidade de produção de prova pericial, ela por si só não influencia na complexidade e, portanto, não influencia na competência dos juizados. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não entende dessa forma. Como esse precedente do STJ ele não tem caráter vinculante, a gente sempre vai ter, infelizmente, essa insegurança jurídica, tá? Mas fica anotado aí para vocês, enunciado 24 dos colégios recursais aí de São Paulo, tá? Além dessa questão da complexidade do 275, nós também temos as causas relacionadas à ação de despejo para uso próprio, as ações possessórias sobre bens imóveis que não excedam a esse valor de 40 salários mínimos previstos no inciso 1, que é o teto dos juizados especiais, e todas essas demandas, elas se submetem ao rito dos juizados especiais, que é um rito facultativo. Diferentemente dos juizados especiais da Fazenda Pública e dos juizados especiais federais, esse rito da Lei 9.099, juizados especiais cíveis, ele é facultativo. Então, se, por exemplo, eu tenho uma demanda de consumidor em que se pretende averiguar o vício de um determinado produto ou serviço, ou pedir o ressarcimento, danos morais, danos materiais, e esse valor pretendido é de R$ 10.000, eu posso tanto entrar nos juizados especiais como ajuizar uma demanda pelo procedimento comum, né, pela sistemática do CPC de 2015. Não existe uma obrigatoriedade, mas nos juizados especiais federais e da Fazenda Pública, a competência para as causas de até 60 salários mínimos, naquelas hipóteses que nós vamos tratar lá na frente, tem natureza absoluta. Então, se cair em prova, a competência dos juizados na Lei 9.099 é uma competência que pode ser escolhida, né, pela parte, ela tem a possibilidade ou não de ajuizar, mas nos juizados especiais federais e da Fazenda Pública já não tem essa voluntariedade, essa opção. Outro ponto que eu quero que vocês observem é que, vocês estão vendo aí na tela, o artigo 3º, quando ele menciona o quantum, né, que são esses 40 salários mínimos, ele menciona no inciso 1º e ele menciona no inciso 4º. Então, o que isso quer dizer? Que as demandas relacionadas, por exemplo, ação de despejo e as enumeradas no 275, inciso 2 do CPC, elas não se sujeitam a esse quantum de 40 salários mínimos. E isso está no enunciado 58 do FONAGE. As causas cíveis enumeradas no 275, inciso 2, admitem uma condenação superior a 40 salários mínimos, que vai ser executada no próprio juizado. Então, tomem muito cuidado com isso, porque aparecem provas, por exemplo, a competência dos juizados especiais cíveis, de acordo com a Lei 9.099, é exclusiva para as ações de até 40 salários mínimos. É falso. Principalmente em prova CESP. Cai dessa forma para você marcar certo ou errado. Então, tomem muito cuidado com esse tipo de pegadinha, tá certo? Eu trouxe aqui os enunciados do FONAGE sobre a perícia, tá? Para confirmar para vocês que em relação à prova pericial, ela é admitida, mas é uma perícia menos complexa, é uma perícia simplificada. Trouxe essa tese do STJ, que foi veiculada até naquela ferramenta Jurisprudência em Teses, que é uma ferramenta que vocês precisam, de fato, estar acompanhando, porque ela vem caindo muito em provas. Mas, como eu disse para vocês, tem esse enunciado do TJ de São Paulo, tá? Além dessa parte da competência, o que a gente precisa trabalhar em juizados especiais, principalmente com esses peguinhas, para não cair em prova? A competência absoluta, como eu adiantei para vocês, relacionada a juizado da Fazenda Pública e juizado especial federal, tá certo? Tomem muito cuidado com a exceção, com o quanto e também com as exceções previstas na própria Lei 12.153 de 2019. Por exemplo, não cabe ação no juizado especial da Fazenda Pública, nem no juizado especial federal, que envolva demandas de improbidade administrativa, desapropriação, mandado de segurança e o principal para vocês que eu destaquei aqui em vermelho, ações envolvendo interesses difusos e coletivos.
que é uma temática de extrema importância para a Defensoria Pública, especialmente depois que ela foi inserida no rol de legitimados para a propositura da ação civil pública. Então, se atentem muito para isso. Mas é muito comum, né, que juízes percebam uma quantidade gigantesca de demandas envolvendo uma mesma matéria, pessoas, consumidores em situação de vulnerabilidade, e isso, né, apesar dessa multiplicidade de demandas, isso poderia ser resolvido, por exemplo, numa ação civil pública. Nessa hipótese, o juiz dos juizados especiais, ele pode, com base no enunciado 139 do FONAGE, ele encaminhar um comunicado para a Defensoria Pública ou para o Ministério Público, dizendo, olha, tem muita demanda aqui sobre a mesma matéria relacionada a direito do consumidor e que talvez possa vir a ser discutida numa macro-lide. Porque, claro, isso facilitaria muito, né, a vida dos jurisdicionados, porque eles poderiam, se fosse o caso, né, desistir das suas ações e aproveitar a coisa julgada favorável na ação coletiva, e isso, claro, reduziria a quantidade de demandas, né? Então, é uma conduta que eu vejo muito acontecendo, porque os juizados especiais, eles têm, quando você chega, principalmente numa cidade, e vocês vão perceber isso, chegando numa comarca menor, né, que tem um determinado fornecedor e que todos os consumidores da cidade compram naquele local, ele é extremamente demandado. E muitas vezes é uma demanda que se repete. Eu tive o exemplo, né, prático da CELPA, que é a Companhia Elétrica do Pará, de Energia Elétrica do Pará, e que eu acho que era em média umas 4, 5 audiências da CELPA por dia só sobre problemas no medidor. Isso poderia ser resolvido facilmente numa ação civil pública, é claro, dependendo, né, da documentação, do que se quer provar com aquela demanda, mas poderia ser facilmente resolvida. Então, por isso é que esse enunciado 139, eu vou ler aqui para vocês, ele diz o seguinte: a exclusão da competência do sistema dos juizados especiais quanto às demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no exercício de suas funções, os juízes ou tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura de ação civil pública ou ação civil coletiva, remeterão as peças para o MP ou para a Defensoria Pública para as providências cabíveis, tá? Então, se atentem muito para esse enunciado, eu não coloquei aqui para vocês, mas se atentem para o enunciado 139 do FONAGE, porque, na prática, ele também pode ser cobrado para vocês, inclusive numa prova de segunda fase, se eventualmente cair esse tema, tá certo? A competência agora, né, passando ainda para a competência, mas tratando da competência de foro, e a gente vai tomar sempre por base a Lei 9.099, que é a espinha dorsal, e se houver diferença, como eu mencionei aqui para vocês, em relação à competência absoluta ou à competência relativa, vou sempre abrir um parêntese e falar dos juizados especiais federais e também na Fazenda Pública, tá certo? Na competência de foro, na questão da competência de foro, é preciso que vocês observem que é uma competência essencialmente territorial. O artigo 4º da Lei 9.099, ele diz que é competente para as causas previstas nessa lei o juizado do foro, do domicílio do réu, que é a regra no CPC, é a regra, o domicílio do réu, ele é o domicílio, digamos assim, que se você for chutar em prova, né, você chutaria o domicílio do réu, porque é o domicílio regra. O lugar onde a obrigação deve ser satisfeita ou o domicílio do autor do local do fato nas ações de reparação de danos. Agora, se atentem que o parágrafo único, ele diz que em qualquer hipótese a ação poderá ser proposta no inciso 1. Por isso que eu falei para vocês, se for para chutar, chuta no domicílio do réu, porque é até mais fácil o recurso. Porque em todos os casos, o domicílio do réu, ele vai ser o foro competente para esse tipo de demanda. E aí surge, dentro da competência de foro, que é essencialmente territorial, a seguinte questão: é possível, nessa hipótese,
reconhecer a incompetência territorial de ofício? Ou seja, o juiz pode, sem a provocação das partes, reconhecer que ele não é competente para julgar aquele processo? Se a gente for pensar na sistemática do CPC de 2015, a incompetência relativa, ela não pode ser reconhecida de ofício. Isso é uma regra expressa no CPC de 2015. Embora o Ministério Público, nas causas que atuar, possa questionar, as partes possam questionar, mas o juiz não pode reconhecer de ofício. E aí vem o FONAGE, né? O FONAGE muitas vezes diz exatamente o contrário da lei. Vocês devem ter percebido, inclusive, quando o CPC de 2015 ele entrou em vigor e tinha aquela ideia do artigo 219 sobre a contagem de dias úteis ou não, os juizados especiais, o FONAGE, ele dizia que não contava em dias úteis. E aí vinha o FONAGEF dizer que contava. E vinha um juiz de um determinado juizado, não se aplica o CPC, porque a aplicação é subsidiária. E isso foi uma loucura para os advogados. Os advogados tinham que adivinhar qual era o prazo, então eles sempre trabalhavam com um prazo em dias corridos, porque tinham receio de que perderiam o prazo, porque o juiz aplicava e o outro não aplicava o 219, a Lei 9.099. Então, lá na frente vocês vão ver que houve uma alteração legislativa, essa discussão, né, não tem mais razão de ser, mas infelizmente o FONAGE muitas vezes ele tem enunciados que contrariam a própria jurisprudência, a doutrina e às vezes até a legislação. Eles não são, como eu disse no início, enunciados de caráter vinculante, eles são enunciados doutrinários. Mas é muito comum que juízes sigam esses enunciados. E o enunciado 89, para vocês anotarem, enunciado 89 do FONAGE, ele diz que a incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício. Carol, o que é que eu faço em provas? Vocês vão ter que ler o enunciado. Se o enunciado não disser, ou melhor dizendo, que é conforme o FONAGE, vocês vão seguir a sistemática do CPC de 2015. Se porventura disser conforme FONAGE, vocês vão admitir que é possível reconhecer a incompetência territorial ex officio. Beleza? Tem que ter malícia para fazer prova. Infelizmente, a vida de concurseiro é assim. A gente, às vezes, sabe muito de uma determinada disciplina, mas a gente escorrega nesses peguinhas. Então, em prova, se vier o enunciado, se vier no enunciado mencionando o FONAGE, vocês vão ter que marcar que a incompetência territorial, ela pode ser reconhecida ex officio, conforme o enunciado 89 do FONAGE, tá? Continuando, além desses dispositivos relacionados à competência, eu estou tentando seguir uma sistematização por ordem mesmo do código, ou melhor, da Lei 9.099, peço até que vocês, se possível, acompanhem esses artigos. A gente vai tratar agora da parte da legitimidade. E nessa parte da legitimidade também existem outras questões complexas e questionadoras que muitas vezes a doutrina diz uma coisa e o FONAGE acaba apresentando outra. Nos juizados especiais da Fazenda Pública, quem pode ser autor são as pessoas físicas, ME e EPP. Nos juizados especiais federais, do mesmo jeito, e nos juizados especiais cíveis, vocês só acrescentam as OCIPs e as sociedades de crédito ao microempreendedor, tá? É só essa diferença, esse acréscimo. Então, muitas vezes em prova tem essa mistura e é importante que vocês analisem isso. O que eu peço que vocês observem mais, além da leitura da legislação, né, relacionada a essa competência, ou melhor, a essa legitimidade, é a especificidade em relação à capacidade. Vocês viram que eu destaquei aí no slide que os juizados especiais cíveis só podem ser autores, né, e também réus, pessoas físicas capazes. Carol, os juizados especiais da Fazenda Pública e os juizados especiais federais, eles não têm um dispositivo expresso, como na Lei 9.099, tratando da capacidade. Isso quer dizer, por exemplo, que uma pessoa incapaz, ele pode demandar nos juizados especiais?
O STJ, em fevereiro de 2018, eu não tenho julgado para vocês aqui porque ele foi em segredo de justiça, mas se vocês quiserem, depois eu mando o link do site, da notícia no site do juizado, do site do STJ. O STJ decidiu que menor incapaz pode ser autor em causa que tramita no juizado especial da Fazenda Pública. Por que eu também acrescento em juizados especiais federais? Porque a ideia é a mesma. O STJ entendeu que, diferentemente da Lei 9.099, a Lei 12.153 de 2009, ela não traz essa ressalva. Então, por não trazer essa ressalva, eu não posso pegar a Lei 9.099 e aplicar a legislação relacionada aos juizados especiais da Fazenda Pública. A aplicação subsidiária é só no que não contrariar. E nesse caso não foi um mero silêncio. Se a legislação, se o legislador, ele quisesse de fato excluir o incapaz, ele teria feito expressamente. Então tomem muito cuidado com essa questão. O incapaz, ele pode sim demandar no rito dos juizados especiais federais e da Fazenda Pública, porém não pode, por expressa previsão legal, no rito dos juizados especiais cíveis da Lei 9.099. Foi um julgado até de relatoria do ministro Benedito Gonçalves. Outra questão específica relacionada à legitimidade é sobre o pedido contraposto. Lá na frente, a gente vai ver que o pedido contraposto é uma forma de contra-ataque do réu em face do autor, assim como é na reconvenção. Diferentemente da reconvenção, o pedido contraposto, ele, a grosso modo, a gente pode pensar até no direito civil, é o acessório que segue o principal. Se a gente precisar, né, de fazer essas correções, é o acessório que segue o principal. Ele caminha junto, diferentemente da reconvenção, que se a demanda for extinta a ação principal, a reconvenção vai prosseguir normalmente. O pedido contraposto, não. E a dúvida que vem é, a pessoa jurídica que não seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ela pode apresentar o pedido contraposto? Ela pode formular um contra-ataque em face do autor? Por que eu faço essa pergunta? Porque só pode ser autor nos juizados especiais cíveis, como vocês estão vendo, pessoas físicas capazes, ME, EPP, OCIP e Sociedade de Crédito ao Microempreendedor. Se, por exemplo, tiver uma limitada que é demandada, ou seja, ela é ré, ela pode ser ré, ela não pode ser autora, ela é demandada. Ela pode propor esse pedido contraposto, porque ela vai estar agora no pedido contraposto na condição de autora, a grosso modo. Seria possível esse pedido contraposto? O FONAGE, ele tem um enunciado que diz que a pessoa jurídica pode formular pedido contraposto nos juizados especiais. É o enunciado 31. Eu coloquei aqui para vocês, não coloquei, mas por favor anotem. Enunciado 31. É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica. Na prática, como é que isso funciona? Se eles não podem ser autores, como eles podem formular pedido contraposto? E aí é que mora a complicação, né? E a divergência doutrinária. O FONAGE não diz quais são as pessoas jurídicas. Uma sociedade limitada, uma SA poderia formalizar pedido contraposto, por exemplo? Ele não menciona. Então, alguns tribunais, algumas turmas recursais, melhor dizendo, entendem que deve ser observada a regra geral. Só pode demandar, seja na petição inicial ou através de pedido contraposto, as pessoas jurídicas elencadas na Lei 9.099. Então, não poderia, por exemplo, uma limitada ou uma SA formular pedido contraposto. Mais uma vez, se cair em prova o enunciado, vocês vão dizer que é possível a formulação de pedido contraposto por pessoa jurídica. Ponto. Não tentem adentrar nessa questão de limitada, de SA, comparar com essa divergência doutrinária. Não se desesperem em relação a isso, porque dificilmente as questões de concurso abordam isso. Por quê? Como tem tanta divergência, os examinadores eles preferem evitar essas questões polêmicas que
vão demandar recursos e, consequentemente, vão demandar anulação. Então, é muito difícil que essa questão seja argumentada. Mas, na prática, quando vocês estiverem, por exemplo, assistindo um autor, né, como defensores públicos, e vocês não queiram que a parte adversa, que é uma limitada, por exemplo, formule o pedido contraposto, vocês podem utilizar esse argumento. O argumento de que, para ser autor, eu preciso ser ME, EPP, OCIP ou Sociedade de Crédito ao Microempreendedor. Então, também para formular pedido contraposto, como é um contra-ataque do réu em face do autor, em que o réu passa a se comportar como verdadeiro autor, não seria admissível essa propositura, tá certo? Então, conheçam essas duas questões, mas em provas tomem muito cuidado com o que vier a ser questionado. Outro dispositivo que cai muito, e vocês vão ver no material extra que eu mandei para vocês, eu acho que 3 ou 4 questões trataram disso, né, na Defensoria Pública, é o artigo 8º, que fala da impossibilidade de ser parte no procedimento dos juizados especiais o incapaz, que é aquela previsão expressa que eu mencionei, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas da União, massa falida e um insolvente civil, tá certo? Esse dispositivo tem que decorar. Ele sempre cai em provas exatamente dessa forma, tá? Não tem muito mistério essa parte da legitimidade, com exceção do que eu mencionei para vocês, do incapaz e dessa questão específica relacionada ao pedido contraposto, tá certo? Só lembrando o enunciado 31 do FONAGE relacionado à pessoa jurídica. Anotaram? Alguma dúvida até então? Posso prosseguir? Então, vamos lá. Outra questão um pouco polêmica que eu trouxe para vocês ainda nessa parte introdutória, até a gente entrar mesmo como funciona o processo relacionado aos juizados, é a intervenção de terceiros. Ah, Carol, mas tem na lei expressamente, não cabe intervenção de terceiros. Para que você vai falar disso? Porque pode vir uma peguinha em concursos sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O incidente foi elencado no CPC de 2015 como uma das hipóteses de intervenção de terceiros. Então, quando se pergunta a natureza jurídica dele, embora a doutrina critique bastante essa inclusão como desse incidente como uma espécie de intervenção de terceiros, o que se quer dizer com essa especificidade em relação aos juizados é que não cabe intervenção de terceiros na Lei 9.099, com exceção do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, em provas, é preciso ter essa cautela e tomar cuidado com o que vem no enunciado. Se, claro, tiver exatamente como está na legislação, não se admite no processo qualquer forma de intervenção de terceiro, nem assistência, que é uma hipótese de intervenção de terceiros no CPC de 2015. No de 73, ela estava no capítulo autônomo, mas a doutrina já entendia pacificamente que era uma hipótese de intervenção de terceiros. Então, vocês vão marcar correto se vier exatamente conforme a legislação. Agora, se, por exemplo, mencionar o enunciado, um dos itens, de que não cabe nenhuma hipótese de intervenção de terceiros na Lei 9.099, vocês vão ter que ter cuidado para ver o que o enunciado está pedindo. Porque, dentro da perspectiva do Código de Processo Civil de 2015, o incidente de desconsideração cabe no rito dos juizados. Até, se a gente for imaginar antes do CPC, a desconsideração da personalidade jurídica já era muito comum no rito dos juizados, especialmente no cumprimento de sentença, né? Naquela fase executiva, e a gente lembrar da teoria maior e teoria menor, nos juizados especiais, como há muita demanda relacionada a direito do consumidor, é muito comum que se tenha a desconsideração, aplicando-se, inclusive, a teoria menor nessa hipótese, tá certo? Então, o FONAGE veio, por óbvio, né, não podia ser tão contrário aí à legislação, é cabível a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, inclusive na fase executiva, tá? E eu trouxe para vocês aí, só a título de lembrança, não é a minha praia direito civil, mas
só para vocês lembrarem dos requisitos da teoria maior e da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. É muito mais comum a teoria menor, porque é aquela relacionada ao direito do consumidor, em que se pode tirar o véu da pessoa jurídica, desconsiderar a sua personalidade temporariamente para atingir os bens dos sócios, né, quando se trata de demanda relacionada ao consumidor e não se exigem os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Basta que a pessoa jurídica ela não tenha demonstrado, né, condições de pagar aquele valor que está sendo executado. Então, por exemplo, numa ação, num cumprimento de sentença em que se tenta Bacenjude, Renajude, pesquisa no Infojude sobre a declaração, né, de imposto de renda de pessoa jurídica e não se encontra absolutamente nada, é possível, com base na teoria menor e também no 1062 do CPC de 2015, promover o incidente no âmbito da execução para atingir os bens do sócio dessa empresa que não apresentou patrimônio suficiente para saldar o valor que está sendo executado, tá certo? Coloquei no final só o cuidado com a assistência, tá? Que ela não está mais prevista como uma hipótese autônoma, ela é uma intervenção de terceiros, só fiquem atentos a isso, mas se cair a redação do artigo 10, podem marcar como correta tranquilamente. Coloquei para vocês também, a título só de acréscimo, já que a gente está falando de desconsideração da personalidade jurídica, mais 3 hipóteses, né, de desconsideração. A desconsideração inversa, comumente praticada nos casos relacionados a direito de família, quando um dos cônjuges começa a dilapidar todo o patrimônio, né, e com isso ele tenta fraudar de alguma forma a partilha de bens. Ela é muito mais comum, mas não é somente para esse caso. A desconsideração indireta, que vocês podem fazer uma relação com as empresas controladas e com as empresas filiadas, o grupo econômico. E a desconsideração expansiva, que um termo mais fácil de se lembrar é a hipótese do laranja, tá? É só para vocês terem uma visão mais macro da matéria e como relacioná-las às disciplinas de direito civil, né? Relacioná-las a direito ambiental, como a hipótese da desconsideração menor, direito do consumidor, tá? Mas, como eu disse, não é a minha praia direito civil, é só para que vocês tenham uma noção geral e depois eu mando o material para que vocês consigam estudar, porque esse tema, como a gente teve uma alteração na Lei de Liberdade Econômica, no artigo 50, é muito, muito provável que caia nas próximas provas. Na verdade, já vem caindo nas provas da magistratura, Ministério Público, e é bem provável que seja cobrada a redação com a atualização legislativa do artigo 50 do Código Civil. E essas hipóteses, elas sempre caem em provas. Às vezes, uma situação prática para você dizer se é o caso de desconsideração inversa, expansiva ou a desconsideração indireta. Partindo agora para a parte de atos processuais, que é, segundo aquela principiologia que a gente estudou no início dos juizados especiais, eles têm um caráter mais simples, mais célere, né? E vocês vão ver isso, inclusive, quando se admite a intimação por WhatsApp, que agora está sendo bastante comum. Vou trazer uma especificidade em relação aí ao Estado de São Paulo, tá? Mas, como regra geral, os atos processuais no procedimento da Lei 9.099 e, por extensão, no procedimento, no microsistema dos juizados especiais, eles são públicos, podem se realizar em horário noturno, claro, observando a Constituição Federal, conforme se dispuserem as normas de organização judiciária. Qual é a diferença em relação ao CPC de 2015? No CPC de 2015, o artigo 212, ele estabelece um horário de 6 às 20. Então, é também comum esse peguinho em prova. Os atos processuais nos juizados especiais seguem o horário do Código de Processo Civil de 2015. Falso. Eles podem, inclusive, ser praticados em outro horário, desde que, é claro, tenha essa disposição nas normas de organização judiciária. Beleza? Os atos processuais também, na sistemática dos juizados especiais, eles seguem
a mesma principiologia do Código de Processo Civil de 2015. A principiologia que se aplica nesse caso é os atos processuais que atingirem a sua finalidade, eles podem ser aproveitados, tá? E sobre as questões das nulidades, só haverá nulidade se houver prejuízo. Essa mesma sistemática, com ainda mais razão, pela questão da simplicidade, se aplicam aos juizados especiais. Então, por isso que o artigo 13 menciona que se os atos atingirem a sua finalidade, eles deverão ser realizados e considerados válidos, e não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. Essa é uma máxima que vem sendo utilizada, inclusive, no processo penal. Vocês devem ter aulas com vários doutrinadores, não vou entrar aqui, né, na questão, mas doutrinadores, juristas, professores de processo penal, e muitos criticam essa utilização exagerada para o processo penal, porque é algo que, de fato, vem sendo muito ampliado, inclusive em desfavor do acusado, né, na sistemática do processo penal, com respaldo na doutrina, em parte dela, é claro, e também na jurisprudência. Então, tudo se afasta, até nulidades mais graves relacionadas, por exemplo, ao júri, já verifiquei essa aplicação principiológica de forma exagerada. Mas no processo civil, isso é extremamente pacífico, não há nulidade sem que ocorra, sem que se comprove o efetivo prejuízo, tá? O parágrafo 2º, por sua vez, trata da prática de autos processuais em comarcas diferentes, que eu já mencionei para vocês anteriormente. Isso pode ser aplicado, por exemplo, quando um juiz pede que um ato processual seja praticado em outra comarca e entre em contato com o colega através do e-mail institucional. Não há problema algum nisso, o próprio código traz essa possibilidade. É claro que ele não fala de e-mail, né? Até porque é uma legislação de 95, a gente ainda não tinha toda essa tecnologia, não tem como vislumbrar, e por isso também não fala da comunicação via WhatsApp, mas o fato é que o juiz pode sim, através desse dispositivo e também de outro dispositivo do CPC de 2015, que são os dispositivos relacionados à cooperação jurídica. Os atos concertados entre juízes cooperantes significa a possibilidade de um juiz se comunicar com o outro, sem essas formalidades exageradas, e isso facilita em demasia a vida do advogado, do defensor público e, consequentemente, atinge a finalidade do processo, que é conceder a tutela jurisdicional pretendida, atender ao pedido da parte, né? Além dessas questões, né, principiológicas, a gente pode também trabalhar a forma de contagem, que eu mencionei para vocês, que existia uma divergência, e vocês vão ver até no material extra, eu coloquei todos os enunciados, só para vocês perceberem o tamanho da insegurança jurídica que se formou depois da entrada em vigor do CPC de 2015, mas agora pacífico, porque há um dispositivo legal, o artigo 12A, da Lei 9.099, que trata da contagem dos prazos processuais em dias úteis. Se discutia muito que essa forma de contagem, ela iria contra o princípio da celeridade. Mas vamos fazer um exercício aqui. A contagem em dias úteis, ela não prorroga tanto assim o prazo a ponto de ferir a celeridade. O que fere a celeridade ou a duração razoável do processo é aquelas situações em que o juiz não decide, ou porque não tem estrutura, né? Porque já tem uma vara com, sei lá, 10, 12 mil processos. Essa é a estrutura que o tribunal dá para muitos magistrados, que os tribunais dão para muitos magistrados, seja porque as partes mesmo praticam atos que visam protelar o processo e podem incorrer, inclusive, em multa por litigância de má-fé, tá? Mas essa contagem, né, que vai aumentar aí, imagina o prazo dos embargos de declaração em 5 dias. Se a gente imaginar os dias úteis, ele vai aumentar para 7, 8 dias, se a gente tiver um final de semana e um feriado. Isso não fere o princípio da celeridade. Na verdade, isso facilita o trabalho do advogado, porque ele consegue, dentro do escritório, né, manter uma organização, uma sistematização dos prazos, né, relacionados ao processo civil. E, diferentemente, no processo penal,
essa forma de contagem, né, só para a gente fazer um paralelo, não é observada, o processo penal, os dias, de fato, eles são corridos, não se observa a contagem desses prazos em dias úteis, tá certo? Outro dispositivo relacionado ainda aos prazos processuais é a chamada férias de advogado. Você já deve ter ouvido falar que o CPC trouxe um período de suspensão, né, dos atos processuais, e esse período de suspensão, segundo o enunciado 269 do FONAGE, ele também se aplica à Lei 9.099. Isso também facilita a vida do advogado, porque ele não precisa ficar olhando só o PJE, o sistema dos juizados especiais, enquanto os demais estão ali com os prazos suspensos. Fala-se em férias, eu coloquei aqui entre aspas, né? É que de fato o advogado nunca está de férias, né? Advogado que tem cliente, né? E cliente seja familiar ou não, né? Porque os familiares eu acho que ainda são piores, mas os clientes continuam ligando, continuam querendo saber dos processos e muitas vezes o advogado ele tem que atender, né? Advogado que está no início de carreira, ele tem que atender diversas demandas, às vezes vai pegando alguma coisa de processo civil, de processo penal, de direito do trabalho. Então, advogado de fato não tem férias. Eu não sei por que colocaram essa nomenclatura, mas os advogados, claro, são os que mais criticam, porque de fato eles não conseguem esse período de descanso, tá? Esse dispositivo relacionado à forma de contagem dos prazos processuais, ele também deve ser levado em consideração em todas as fases do processo, inclusive na fase de cumprimento de sentença. Quando a gente chegar na parte de execução dos juizados especiais, eu vou trabalhar melhor com vocês, mas os prazos processuais do 219, a forma de contagem lá do CPC, é em dias úteis e claramente, expressamente menciona prazos processuais. E aí se instaurou na doutrina uma discussão se o prazo para pagamento, que é aquele prazo depois da sentença, promoveu o cumprimento de sentença, intimou o réu para pagar em 15 dias, ele não pagou, esses 15 dias são 15 dias úteis ou são 15 dias corridos. Pela redação do 219 do CPC de 2015, a gente tem que avaliar se isso é um prazo de natureza material ou de natureza processual. Pagar é um ato material. O pagamento em si, a gente acha as disposições relacionadas ao pagamento no Código Civil e não no Código de Processo Civil. Porém, há consequências processuais relacionadas ao não pagamento. Por exemplo, a incidência de multa, a incidência de honorário, se for o rito do CPC de 2015, a deflagração do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos, que a gente vai ver aqui, que faz às vezes da impugnação, mas ainda se chama embargos na Lei 9.099. Então, por conta dessa, digamos assim, duplicidade, né, de natureza jurídica desse prazo, tanto material quanto processual, o STJ entendeu que também o prazo para pagamento ele deve ser contado em dias corridos. Não é um precedente vinculante, mas é o que vem prevalecendo. No rito dos juizados, eu sinceramente não sei se os juízes estão observando isso, tá? Mas, de fato, é o que vem prevalecendo no âmbito da jurisprudência. Inclusive, quando eu estava aí com o pessoal da turma anterior a vocês, no ano passado, a gente trabalhou um julgado um pouco mais antigo, que eu não vi repetição dele, é relacionada ao prazo para o assistido da defensoria, se contava em dobro e em dias úteis. Tem um precedente do STJ falando que o prazo para a defensoria pública, para o assistido da defensoria pública, se contaria também em dobro. Não, assim, é muito difícil, como eu disse para vocês, que uma demanda chegue, né, nas cortes superiores e que tenha tramitado nos juizados especiais. Isso é muito raro. E a gente vai ver o porquê lá na parte recursal. Mas tenham em mente esse julgado. Eu vou trazer, depois eu passo para vocês o número, não coloquei aqui no slide, mas eu vou trazer o número do julgado para vocês.
Mas se a gente for analisar somente os dias úteis, não prazo em dobro, vocês fiquem com o precedente do STJ, que tem mais de um, no sentido de que a contagem também para pagar, por ser um prazo de natureza híbrida, material e processual, deve ser contabilizada também em dias úteis. Beleza? Os aplicativos de mensagens que eu acabei antecipando para vocês e citando, né, o WhatsApp, eles vêm sendo utilizados de forma cada vez mais frequente nos juizados especiais. Essa possibilidade de intimação através do WhatsApp, ela não tem uma regulamentação expressa na Lei 9.099, até porque não existia à época essa tecnologia, mas a gente pode extrair essa possibilidade do artigo 19 da Lei 9.099, que fala que as intimações serão feitas por qualquer meio idôneo de comunicação. Se o WhatsApp é um meio idôneo de comunicação, então é possível sim fazer as intimações através desse meio. A Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, quando um determinado juiz de juizados especiais, ele decidiu fazer essas intimações para o WhatsApp, ela acabou proibindo a utilização desse, é um juiz de Piracanjuba, né? Me lembrei, tem até um produto, né? Um leite condensado com esse nome. O juiz de Piracanjuba decidiu que, né, regulamentou essa hipótese de intimação e o Tribunal de Justiça de Goiás entendeu que não era possível, que não cabia. E aí veio o CNJ e disse, não, cabe sim, é possível sim. Isso observa a simplicidade, a celeridade e encontra amparo no artigo 19 da Lei 9.099. Então, hoje, essa possibilidade, pelo menos no âmbito do STJ, ou melhor, do CNJ, ela é pacífica, tá? Até 2018, eu contabilizei aqui, eram 11 tribunais já utilizando o aplicativo. Minas, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Paraná, Amazonas, Alagoas, Acre, DF, Sergipe, Pará e Rondônia. É claro que outros depois aderiram também a partir dessa decisão do CNJ, e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele foi em sentido oposto. Tem um precedente de 4 de setembro de 2019, bem recente, que diz que ofende o devido processo legal a realização de intimação por aplicativo de mensagens. Foi de relatoria do desembargador José Joaquim dos Santos. Eu não sei, sinceramente, se isso mudou aí em São Paulo, até por conta da pandemia. O que eu vi é que o Tribunal de Justiça de São Paulo, nesse período, né, ele permitiu, inclusive, a intimação de vítimas por aplicativo de mensagens, e está até no site do tribunal. Acredito que essa perspectiva e esse entendimento vai mudar, porque é uma realidade, a tecnologia, as videoconferências e as intimações por meios não tradicionais, principalmente se a gente for imaginar que a regra é a intimação por correio, e a gente está vendo que o correio está o quê? Nesse momento de greve, né? Então, isso é que prejudica a celeridade. Não é o fato do prazo ser contado ou não em dias úteis. O que prejudica são até situações externas ao próprio juizado. Então, eu acredito que isso vai mudar, que é uma tendência que, de fato, vai permanecer, inclusive pós-pandemia, se Deus quiser, ela vai acabar. Não sei quando mais vai. E quando acabar, eu acredito que ainda vai haver algumas adaptações e que a gente vai precisar muito da tecnologia até essa tempestade aí definitivamente passar. E quando passar, de fato, os advogados, é claro que se sentirem disponibilizados e tiverem acesso, vão continuar tendo, né, os encontros com o magistrado, despachando através de Skype, de Zoom, de aplicativos, porque isso de fato facilita, principalmente advogados que têm processos em outros locais e não tem como fazer esse deslocamento. Então, eu acho que o Tribunal de Justiça de São Paulo tende a mudar, mas é uma decisão de setembro de 2019 da Segunda Câmara de Direito Privado.
Além das intimações pelo WhatsApp, a gente também poderia pensar na possibilidade de citação. Mas isso precisa ficar muito amarrado e regulamentado. Até porque a citação, como chama o réu a integrar o processo, a gente não sabe se aquele número fornecido pelo autor é de fato verdadeiro ou não. Mas a partir do momento em que o réu integra o processo e que o advogado concorda que as intimações sejam feitas por essa forma, não tem problema nenhum. No âmbito dos juizados, a única forma de citação vedada é a citação por edital. Então, se, por exemplo, você tenta a citação por correio, não obtém êxito, tenta a citação por oficial de justiça, não obtém êxito também e vai querer a citação por edital, tem que ir para o procedimento comum. O rito dos juizados não admite a forma de citação editalícia. Além desse aspecto, é importante também que a gente trabalhe dentro de atos processuais o que a gente vê agora no processo civil atual, que se denominou de contratualização do processo. O processo, ele atende ao interesse, claro, das partes e ele pode vir a sofrer algumas interferências das partes mediante consenso. Como a gente vê, por exemplo, quando as partes elas apresentam uma petição ao juiz, estabelecendo um calendário para as práticas dos atos processuais, que se chama calendarização, está previsto lá no artigo 191 do Código de Processo Civil atual. Qual é a vantagem disso? Ao estabelecer uma calendarização, o juízo fica vinculado ao calendário. Não é o juiz, embora o CPC fale em juiz vinculado, a doutrina entende que é o juízo. Então, se, por exemplo, eu estou numa comarca hoje e vou substituir um outro juiz em outra comarca amanhã, e nessa comarca há essa calendarização em um determinado processo, eu também terei que observar. Alguns doutrinadores falam que, nesse caso, o prazo do juiz que é impróprio passará a ser próprio, mas não é o que vem prevalecendo, infelizmente, porque fica parecendo que é uma letra morta, né? Já que vincula o juiz, mas vincula e não vincula? Porque se ele tem prazo, as partes têm, e por que só as partes que têm que cumprir sob pena de preclusão? Né? Porque não há preclusão para o juiz, segundo outra parte da doutrina. Então, é difícil você ver esse dispositivo sendo utilizado. Além dessa possibilidade de calendarização, também tem a possibilidade de as partes fazerem alguns ajustes. Por exemplo, dispensarem alguma produção de provas, escolherem um determinado perito, isso lá no procedimento comum do CPC de 2015, e isso é o que se denomina contratualização e que está consolidado no artigo 190 através do negócio jurídico processual. A doutrina vem entendendo que o negócio jurídico processual ele se aplica sim à Lei 9.099. O FONAGE, por outro lado, ele entende que não, que pelo menos o que tange a calendarização, que eu expliquei inicialmente para vocês, não é aplicável o artigo 191 à Lei 9.099, contrariando os enunciados 413 e 16 do FONA, ou melhor, do CJF e do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Em provas, o que é que eu vou seguir? Em provas não vai cair isso. Eu acho muito difícil e temerário o examinador cobrar uma questão em prova objetiva que tenha várias respostas e que há possibilidade de recurso. Isso é importante especialmente para prova de segunda fase, prova discursiva. Então, aplica-se a Lei 9.099, a realização de negócio jurídico processual para o FPPC e para o CJF, sim. Para o FONAGE, em relação à calendarização, não se aplica. Então, as partes não poderiam ajustar, ainda que com a concordância do juiz, um calendário para as práticas dos atos processuais. Me parece, particularmente, que isso vai de encontro à celeridade, à simplicidade, à economia e ao fato de que o processo também deve atender aos interesses das partes e que deve se privilegiar o máximo possível a conciliação. E a conciliação não é só o acordo para pôr fim ao processo. A conciliação ela também passa pelo princípio da cooperação, previsto lá no artigo 6º do CPC. Cooperar significa você também, nessas hipóteses, permitir que as partes ajustem
né, se ajustem e consigam estabelecer uma melhor forma de praticar esses atos processuais. É claro que o juiz vai verificar a validade, vai verificar se a parte é plenamente capaz, se não há nenhuma nulidade naquele processo, mas particularmente eu não vejo razões para se afastar a calendarização e, né, lato sensu, qualquer negócio jurídico processual, desde que atendam os requisitos e se trate de direito disponível, essa possibilidade de aplicar a Lei 9.099. De fato, eu não vejo razões, mas guardem essa divergência doutrinária, porque esses enunciados são essencialmente frutos de estudos doutrinários. Ainda na temática de atos processuais, e eu peço que vocês tenham bastante atenção nesse ponto, nós temos uma diferença em relação ao procedimento do CPC de 2015, em que os prazos para a Fazenda Pública, para o Ministério Público e para a Defensoria Pública, eles são contados em dobro. A gente tinha aquela diferença para contestar e para recorrer, agora não existe mais. Todos os prazos processuais, exceto se a lei trouxer especificamente um prazo, eles são contados em dias úteis e em dobro. Na Fazenda Pública, no juizado da Fazenda Pública e nos juizados especiais federais, não há essa forma de contagem diferenciada para a Fazenda Pública, tá certo? Então, eles têm um prazo que está previsto na legislação e não se conta a dobra. A dificuldade que a gente tem é em relação a vocês, que serão futuros defensores públicos, tá? O enunciado 3 do Fórum da Fazenda Pública, dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, diz que não há prazo diferenciado para a Fazenda Pública nos Juizados Especiais. E também a Turma Nacional de Uniformização entendeu que também não há prazo diferenciado para a Fazenda Pública. Isso, para a maioria da doutrina, inclusive, né, por uma tese institucional da Defensoria Pública, isso não é válido. Por quê? Os enunciados, seja do FONAGE ou os enunciados relacionados aos juizados especiais federais e da Fazenda Pública, eles não têm força vinculante. O que tem força vinculante é a lei. E aí vocês vão ver aqui. A lei complementar que trata da Defensoria Pública, ela especifica uma garantia de prazo em dobro. Pouco importa se é no rito dos juizados especiais, do rito do CPC de 2015 ou no rito dos juizados especiais criminais, o que é mais comum, até aceitarem com mais tranquilidade o prazo em dobro para a Defensoria Pública. Acho que porque envolve, normalmente, o direito de liberdade, é um processo que tem uma atenção maior por ser de natureza criminal, aceitam com maior tranquilidade. Mas em relação os juizados especiais cíveis, né, principalmente através desse enunciado e desse pedido desse incidente de uniformização, prevalece nesse aspecto aqui que não caberia, tá? Para esses enunciados. Mas, como vocês vão ver aqui, o TJ de Minas foi só um exemplo aqui, mas vários outros tribunais têm o mesmo entendimento, né? Que dizem que sim, aplica, e nesse caso de Minas tem uma legislação, a legislação da Defensoria Pública de Minas Gerais, que é a Lei Complementar 65 de 2003, trata especificamente desse ponto, dizendo que é sim cabível o prazo em dobro para a Defensoria Pública. Isso, se cair, é mais provável que caia numa discursiva. Para vocês, é claro, como defensores públicos, como futuros defensores públicos, defendam que a contagem deve ser em dobro, porque está previsto na lei complementar. Não há razão de ser, a celeridade não pode se contrapor ao que está previsto na legislação. É a legislação que é vinculante e não os enunciados doutrinários, que podem até dar um norte, né, para que você consiga interpretar a legislação, mas eles não podem substituí-la, tá certo? Vocês não se preocupem em anotar o julgado que eu mando para vocês aqui, ou a gente disponibiliza para quem eventualmente estiver assistindo também depois. Outro ponto ainda em atos processuais, vocês estão vendo que eu estou trazendo algumas polêmicas, está relacionado ao prazo em dobro para os litisconsortes com procuradores distintos. E aí é sempre bom pincelar com o CPC de 2015. E eu tento trazer isso para vocês para que a aula não fique só de juizados, para que vocês tenham essa visão macro e não sejam pegos em peguinhas
que tragam essa mistura da 9.099 com o CPC de 2015, especialmente procedimento comum. Então, antes do CPC de 2015, existia um questionamento no sentido de que cabe ou não prazo em dobro se o advogado, melhor dizendo, é o mesmo. Porque só falava a legislação em litisconsortes distintos. E com procuradores distintos, se aplica ou não se aplica? É por isso que eu trouxe esse questionamento. O prazo continua dobrado se os advogados forem distintos, mas pertencerem ao mesmo escritório? Porque acontece bastante isso, né? E acontecia com maior frequência. Para ganharem o prazo em dobro, os advogados nomeavam outro advogado daquele mesmo escritório que assinava a petição. Então, para que esse prazo fosse mais elástico, adotavam essa providência e, para o STJ, como a lei não fazia essa diferença, não falava em procuradores de escritórios distintos, o intérprete não poderia também diferenciar. Então, prevaleceu que os litisconsortes precisam ter diferentes procuradores, tá, de escritórios de advocacia distintos no CPC de 73. No CPC de 2015, não, tá certo? Agora, na Lei 9.099, se aplica ou não se aplica esse prazo? Segundo o enunciado 164 do FONAGE, não. O artigo 229, caput, do CPC de 2015, não se aplica ao sistema dos juizados especiais. Não vi muita polêmica sobre esse enunciado. A polêmica era sobre essa ideia de se os escritórios de advocacia precisavam ser distintos ou não. Mas essa polêmica ficou lá no CPC de 2015. No CPC de 73, advogados do mesmo escritório contavam o prazo em dobro. Advogados de escritórios de advocacia distintos no CPC atual, agora conta em dobro. Se forem do mesmo escritório, não conta em dobro. Nos juizados especiais, não conta em dobro de jeito nenhum, tá? Segundo o enunciado 164 do FONAGE. Esse tema sempre cai, quando cai em provas, cai exatamente o teor do enunciado, se é aplicável ou não. Como não há tanta divergência nesse ponto, embora exista, né, corrente que defende que deve ser aplicada toda a sistemática, mas se caírem em provas e conforme o enunciado, se pedirem a interpretação do FONAGE, vocês podem marcar como correta o enunciado 164, tá certo? Que horas são? Tá. Eu vou continuar com vocês, eu acho melhor a gente fazer 2 horas direto, e aí, ao invés de termos um intervalo, e depois, se faltar alguma coisa, que a gente compensa amanhã fazendo um pouquinho mais com ou sem intervalo, tá certo? Então, vamos lá. Agora, vamos propriamente para o início do procedimento. Eu falei muita coisa e nem parece que juizados especiais têm tudo isso, né? Vocês já devem ter falado, cansado aí de mim, porque eu também falo muito rápido, mas a ideia de falar rápido e passar essa quantidade de informações é porque a gente tem um tempo muito curto. E não basta só a gente ler a legislação. Eu não vou ficar aqui lendo os artigos para vocês. Isso eu acho que seria até desumano, cansativo e desleal com vocês, porque não acrescentaria em nada. E eu percebo que a ideia do curso popular é justamente criar uma argumentação crítica também em relação aos alunos. Então, por isso que eu trago sempre esses aspectos do FONAGE, que são criticáveis muitos, né, à luz da doutrina, e agora que a gente vai conseguir efetivamente entrar no procedimento. A gente falou de competência, de foro, a gente falou de atos processuais, a gente falou de demandantes e demandados relacionados à legitimidade, e agora a gente vai para o acesso. Como se acessa os juizados especiais? Eu antecipei inicialmente para vocês que quando o valor da causa de até 20 salários mínimos, pode ser feita a atermação no próprio juizado. Caso contrário, se o valor for acima de 20 salários mínimos, tem que ter assistência de advogado. Para entrar nos juizados especiais, não há necessidade de pagamento de custas. Pouco importa se a parte é hipossuficiente ou não. Essas custas, elas vão ser exigidas no momento do recurso, e tanto as custas relacionadas ao recurso, como aquelas custas que deixaram de ser adiantadas no momento do protocolo da petição inicial. É por isso que o valor
do recurso inominado nos juizados, você tem que observar a tabela das custas iniciais e mais as custas recursais. Porque aquilo que você não adiantou em primeiro grau, você vai ter que adiantar na fase recursal. Exceto, é claro, se houver pedido de gratuidade e esse pedido for deferido. É por isso que, nas petições iniciais, é muito comum que seja formulado o pedido de gratuidade na própria petição inicial. Então, isso não está errado de forma alguma, porque o advogado ou o defensor público está formulando esse pedido já imaginando naquela hipótese de que ele, caso precise recorrer, o juiz já deferiu a gratuidade. Então, não há problema nenhum nessa formulação da gratuidade no bojo da própria petição inicial, ou se for, no caso, o réu da contestação, tá certo? É importante lembrar que, tal como o CPC de 2015, a concessão da gratuidade não vai afastar as multas por litigância de má-fé, tá certo? Então, é preciso ter cuidado com essa ressalva, assim como, se houver condenação, tanto no procedimento comum como a fixação de honorários lá na fase recursal, nos juizados especiais, o fato de a parte ter a gratuidade, isso não significa que ela não vai ser condenada. Ela vai ser condenada sim, mas essa condenação fica suspensa pelo prazo de 5 anos, até que, né, durante esse prazo de 5 anos, a parte contrária, beneficiada ou mesmo o advogado, apresente provas relacionadas à possibilidade financeira, a superveniente possibilidade financeira de arcar com as despesas do processo, tá? As regras de gratuidade importantes para a Defensoria Pública, eu trouxe aqui para vocês, só para que vocês tenham ideia de que elas também se aplicariam se a gente for imaginar que, embora não tenham custas iniciais, pode haver na fase recursal. Essas duas teses, na verdade, 3 teses, eu extraí da jurisprudência em teses do STJ, e é muito, muito importante para vocês, porque as 3 falam da Defensoria Pública. A primeira delas é que não existe direito subjetivo do acusado ser defendido pela Defensoria Pública, né? Isso vocês vão ver na prática, que em alguns locais tem a fixação ali de quantidade mínimas de salário mínimos para ser assistido pela Defensoria Pública. Alguns locais são 3 salários mínimos, aqui no DF, como o poder aquisitivo das pessoas é um pouco maior, em tese, são 5 salários mínimos. Então, tem essa possibilidade para que a gente não confunda. Quem tem gratuidade sempre vai ser assistido pela Defensoria Pública? Óbvio que não. E também, o contrário não é verdadeiro. Quem está assistido pela Defensoria Pública necessariamente vai ser um beneficiário da gratuidade judiciária? Não. Não se presume essa hipossuficiência pelo fato de a parte estar assistida pela Defensoria Pública. É claro que ela basta, né, apresentar uma declaração de pobreza, declaração de hipossuficiência, como queiram, e essa declaração ela tem uma presunção relativa, quando ela é apresentada por uma pessoa física. Se a pessoa física apresenta essa declaração, o juiz ele não pode imediatamente indeferir a petição inicial, porque ele acredita que a parte não tem hipossuficiência que foi alegada. Ele precisa primeiro mandar emendar essa petição inicial e se essa emenda não for feita ou ele entender que não é prova suficiente da hipossuficiência, aí sim ele poderá indeferir. Mas não é o caso de imediatamente indeferir a petição inicial. Não aconteceria nos juizados porque a gente tem essa regra de que não se pagam custas no primeiro grau, tá? Eu só estou fazendo esse paralelo com o processo civil por conta dessas teses da jurisprudência em tese. E no mesmo sentido, o patrocínio da causa por núcleo de prática jurídica também não implica automaticamente a concessão dos benefícios da gratuidade. Eu estudei na Unifor, em Fortaleza, e tinha um núcleo da Defensoria Pública na universidade, núcleo de prática jurídica com alguns defensores e alguns advogados, né? Então, acredito que várias faculdades aí de São Paulo também tenham, e eles fazem às vezes o defensor público. Então, por isso que a tese, eu coloquei aí as 2 teses em conjunto, para que vocês tenham também essa noção de que, seja o núcleo de prática ou a própria Defensoria Pública, tem que apresentar a declaração de hipossuficiência que tem a presunção relativa de veracidade.
Além dessa parte introdutória relacionada às custas, eu queria só fazer um breve comparativo, como eu falei para vocês, para que a gente não fique só em juizados, né? Claro que vocês vão ter, ou já tiveram aulas sobre o CPC de 2015, o procedimento comum mais precisamente, mas para que a gente consiga ter uma visão geral e um comparativo e não caia nos pegas em provas, tá? A petição inicial, na Lei 9.099, ela tem os mesmos requisitos da petição inicial do procedimento comum, tá? Não foge o regramento do 319 e do 320 do CPC de 2015. É claro que a gente precisa fazer algumas adaptações. Por que adaptações? A sistemática hoje do processo civil, e a gente vai ver isso lá nas ações de família também, quando trabalhar na semana que vem, ela é muito diferente do código anterior. Antes se tinha a petição inicial, a citação do réu para integrar o processo e a apresentação de contestação. Agora a gente tem uma audiência de conciliação e mediação obrigatória no processo comum lá do CPC de 2015. No rito dos juizados isso não vai acontecer. É muito comum que se tenha nos juizados uma audiência una de conciliação, de instrução e de julgamento. E alguns outros juizados fazem duas audiências. A audiência de conciliação, não tem conciliação, marca-se a audiência de instrução. Então, não tem, por exemplo, aquele requisito de a parte dizer se quer ou não a audiência de conciliação, porque isso é um requisito do 319, além do nome das partes, do endereço, do juiz da causa, do pedido, da causa de pedir, do valor da causa, eu tenho que indicar se eu quero ou não a conciliação, a audiência do 334. Os pedidos em relação a, como ainda requisito da petição inicial, ele pode, né, ser formulado tanto na Lei 9.099 quanto no CPC de 2015 de forma genérica, embora a sentença não possa ser genérica, não confundam. O pedido pode ser genérico, porque a parte ainda não tem uma noção, por exemplo, do dano que foi causado e isso só vai ser apurado, por exemplo, em instrução. Mas a sentença não pode ser genérica, tá? Então, só tenham cuidado em relação a isso. E um outro ponto que também advém do artigo 319, combinado, né, com a Lei 9.099, que eu entendo que é perfeitamente aplicável aqui, é a possibilidade de o juiz cooperar na busca de informações relacionadas ao endereço da parte contrária. Não sei se vocês, acho que quem está na advocacia consegue visualizar isso mais abertamente, mas é uma inovação que para os advogados foi muito boa. E alguns juízes, infelizmente, ainda relutam em aplicar esse dispositivo. Mas o 319, o parágrafo 2º, ele diz que a petição inicial não será indeferida se não houver, ou melhor, se houver essa falta de informações, mas, a partir do parágrafo 3º, o juiz puder obter essas informações através de consultas. E acontece muito, por exemplo, a parte pedir, e vocês vão formular esse pedido na própria petição inicial, né, de tentar localizar o endereço do réu. Os assistidos, muitas vezes, vão buscar, né, o auxílio da Defensoria Pública com poucas informações. Eles não têm instrução, ou muitas vezes são pessoas que não têm até o conhecimento de onde o réu se encontra, situações relacionadas, né, a direito do consumidor, em que a empresa não funciona mais naquele endereço e não se sabe, né, qual endereço ela está funcionando atualmente, se está funcionando. Mas é possível, com base nesse dispositivo, que o juiz adote a providência de tentar localizar o endereço do réu, inclusive com a expedição de ofícios, através do Bacenjude. Por incrível que pareça, o Bacenjude ele não é só um instrumento para procurar ativos financeiros, você consegue localizar endereços de contas bancárias, né, através das contas que aquela pessoa tenha, qual é o endereço que ele indicou para aquela conta. E hoje, assim, embora muitas pessoas ainda não tenham, né, a gente não pode fugir dessa realidade, mas a gente tem cada vez mais o acesso a pessoas a contas bancárias. Então, provavelmente vão achar um endereço em uma determinada conta. Também é possível através do Renajude. O Renajude, embora seja uma forma de pesquisa para veículos, né, de propriedade do executado,
Se o veículo tiver sido registrado em determinado endereço, também vai aparecer o endereço no Renajude. Uma outra possibilidade, o Infojude, se a pessoa tiver feito, óbvio, declaração de imposto de renda, vai aparecer o endereço dela também. Outra possibilidade, o Sistema de Informações da Justiça Eleitoral, que é o CIEL. Se a pessoa tiver votado na última eleição, também vai aparecer o local onde ela tem domicílio eleitoral. Então, não há justificativa mais para um juiz indeferir a petição inicial por ausência de informações sobre o endereço do réu. Basta que o advogado ou defensor público formule um pedido de busca, tá? E com base nesse dispositivo, o juiz necessariamente tem que fazer esse tipo de consulta. É mais uma forma, mais uma evidência do princípio da cooperação. Além dessa especificidade, a gente tem que se atentar para o valor da causa, e nesse ponto especificamente sobre o valor dos danos morais. Vocês vão olhar, né, e se quiserem abrir aí o CPC, quando ele trata do valor da causa, ele diz que, inclusive nas causas relacionadas à indenização por danos morais, é necessário atribuir o valor à causa. E aí vocês podem lembrar da súmula 326 do STJ, que diz que não há sucumbência quando o valor da causa, né, por exemplo, acontece muito de a parte deixar ao prudente arbítrio do juiz, né? Ou então pedir 100 mil reais e ser condenada, a parte adversa ser condenada a 30 mil reais, né? Então, essa diferença de 70 mil seria o que o autor sucumbiu? Pela súmula 326 do STJ, não. O fato de o autor ter pedido X de danos morais, mas não ter conseguido essa integralidade desse valor, não indica essa sucumbência. Parte da doutrina considera que essa súmula foi superada, mas não é o que vem prevalecendo. Entende-se que, como o CPC de 2015 exigiu expressamente o valor da causa no procedimento comum, na petição inicial, a parte não pode deixar ao prudente arbítrio do juiz ou atribuir 50 mil, 30 mil e, se condenada em valor menor, não ter nenhum ônus em razão dessa sucumbência, tá? Mas não é o que vem prevalecendo. Essa súmula não foi cancelada, ela continua sendo cobrada em provas, tem essa crítica, mas em provas vocês podem seguir com ela normalmente. E para reforçar essa ideia de que é possível, sim, deixar ao arbítrio do juiz ou fixar um valor que não necessariamente precisa ser deferido na sentença, é o enunciado 170 do FONAGE, que diz que no sistema dos juizados não se aplica esse inciso 5º, né, do dispositivo do CPC, que trata do valor da causa em relação aos pedidos de danos morais. Caso o autor opte por atribuir valor específico, este deverá ser computado juntamente com a pretensão do dano material para efeito de alçada. Isso é só uma especificidade, porque se o autor decidir atribuir valor ao dano moral, ele também tem que somar os danos materiais para não aumentar e não passar do teto dos juizados especiais, tá? Mas fora isso, é tudo exatamente igual em termos de petição inicial. Também na petição inicial, igualmente ocorre, né, CPC e Lei 9.099, é plenamente possível a concessão das tutelas de urgência, inclusive da tutela de evidência. As tutelas hoje, elas são chamadas lato sensu de tutelas provisórias, e nós temos as tutelas de urgência, antecipada e cautelar, e a tutela de evidência, que não depende do requisito da urgência. Todas elas são cabíveis no rito dos juizados especiais. O FONAGE faz apenas uma ressalva, que é em relação àquele procedimento da tutela cautelar e da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, que é um procedimento relativamente novo lá no CPC de 2015. Para o FONAGE, não é cabível esse ajuizamento para acautelar o direito antes de propor o pedido principal, tá certo? Não me parece que é algo muito polêmico, eu não vi na prática, de fato, os juízes estarem acatando essa possibilidade, né? Estão seguindo, de fato, os enunciados do FONAGE, mas, de resto, em termos de tutela de urgência, são cabíveis, comprovadas os requisitos da fumaça do bom direito, do perigo da demora
e, no caso da tutela de evidência, só o fumus boni iuris e aquelas situações do artigo 311 do CPC de 2015. Não há diferença sobre esse ponto, com exceção das tutelas acautelatória e antecipatória requerida em caráter antecedente. Ainda na petição inicial, eu adiantei para vocês que em relação às custas, a hipossuficiência, né, não se aplicaria no juizado, porque não depende do pagamento de custas, mas imagine alguma outra situação. O juiz verifica, por exemplo, aconteceu isso até num processo que eram muitos processos de juizado, mas eu me lembro desse especificamente, que eu acho que eu mandei emendar umas 50 vezes, não, tô brincando, mas foram umas 3, 4 vezes a emenda da petição inicial nessa hipótese. Era uma ação em que a parte autora, ela foi um empréstimo consignado fraudado, feito supostamente pelo banco X, descontando o valor da previdência dela, que recebia pelo banco Y, tá? Mas quem supostamente cometeu a fraude foi o banco X. E a advogada entrou contra o banco Y, que era o banco que ela recebia o dinheiro, que não tinha nada a ver com a suposta fraude. Nesse caso, ao perceber o equívoco na petição inicial, o despacho, nesse sentido, foi no sentido de que emende-se a petição inicial para, entendendo cabível, corrija o polo passivo da demanda, considerando que, pela narrativa constante na petição inicial, a suposta fraude ocorreu em razão de um determinado banco e não do que está sendo demandado, né? Isso é o dever de esclarecimento sendo praticado pelo juiz e também o dever de cooperação. Era muito comum, eu acho que até um pouco antes do CPC de 2015, eu não vou muito longe, os juízes mandarem emendar a petição inicial no seguinte sentido, abre aspas, emende-se a petição inicial em 15 dias. E o advogado e o defensor público que tinham que se virar para entender o que precisava ser emendado, corrigido. Hoje isso não se admite. O dever de esclarecimento está expressamente previsto no artigo 321. O juiz necessariamente tem que apontar onde está o equívoco, onde está o erro, que precisa ser emendado. E se não for emendada, aí seria o caso de indeferimento da petição inicial, tal como ocorre no procedimento comum do CPC de 2015, tá certo? Depois dessa emenda, né, se houver emenda, o processo vai prosseguir com a designação de audiência una ou então com a designação de audiência de conciliação para depois, não havendo conciliação, audiência de instrução. Se porventura o juiz indeferir a petição inicial, porque não foi emendada, né, essa sentença ela terá uma natureza terminativa, ela fará coisa julgada apenas formal, não fará coisa julgada material. E nessa hipótese, se a parte prejudicada, a parte autora, entender que não era o caso de indeferimento, ela pode recorrer através do recurso inominado, e esse recurso inominado é passível de retratação, que se chama, na apelação, de efeito regressivo. No recurso inominado, a gente pode falar de efeito regressivo do recurso inominado. Isso não tem previsão na Lei 9.099 do juízo de retratação, mas é uma interpretação do 331 do CPC, que admite expressamente o juízo de retratação contra decisão terminativa, ou seja, que não analisa, né, o mérito da demanda, e também o enunciado 520 do Fórum Permanente, FONAGE não, Fórum Permanente de Processualistas Civis. Interposto o recurso inominado contra a sentença que não resolve o mérito, é possível o juiz se retratar em 5 dias. Carol, pensei aqui por alto. O juiz, para se retratar em 5 dias, ele tem que necessariamente investigar os requisitos de admissibilidade do recurso inominado, por exemplo, a tempestividade? Prevalece que, nesse caso, para exercer o juízo de retratação e voltar atrás da decisão, o juiz precisa analisar, no mínimo, a tempestividade. Ele não pode voltar atrás se o recurso inominado foi intempestivo, se a apelação, no caso do procedimento comum, foi intempestiva.
Carol, mas eu sei que na apelação mudou a sistemática. Não se faz mais juízo de admissibilidade no primeiro grau. O juízo de admissibilidade é exclusivo do tribunal. Mesmo assim, mesmo nessa hipótese, a melhor doutrina entende que o juiz tem que fazer pelo menos a análise quanto à tempestividade. Pode ser até que o tribunal mude. O juiz pode, por exemplo, recebeu o recurso inominado pedindo a retratação, o juiz pode entender que não é o caso de retratação, considerando que a petição inicial, ou melhor, o recurso inominado, foi apresentado de forma intempestiva. E o tribunal entender que não, presente a tempestividade, passa a análise dos demais requisitos de admissibilidade. Isso não há problema nenhum, tá? Prevalece isso na doutrina, não tem previsão na Lei 9.099, mas, como eu falei para vocês, tem enunciado, e se a gente for utilizar subsidiariamente o CPC de 2015, é plenamente possível a retratação em face da sentença terminativa. Após a emenda da petição inicial, se for o caso de emenda, ou se não for o caso de emenda, o juiz também pode, assim como no procedimento comum, julgar liminarmente improcedente o pedido. Não pode procedência liminar, por óbvio, porque precisa do contraditório, mas a improcedência liminar, sim. E aí que mora o perigo, porque o FONAGE foi além do CPC de 2015 nessa parte. Se eu apresento uma petição inicial pedindo um determinado pedido de danos materiais e há um precedente vinculante do STJ, entendendo que nesse caso não cabe danos materiais, o juiz pode julgar liminarmente improcedente o pedido. O FONAGE entende que, além desses precedentes de caráter vinculante, que são aqueles do 927 do CPC de 2015, também é possível o julgamento de improcedência liminar se houver contrariedade aos enunciados e súmulas dos órgãos colegiados. Ou seja, ele faz um acréscimo aos enunciados do artigo 332, aos incisos, desculpa, do artigo 332. Então, tomem muito cuidado com isso, porque ele fala mais do que o CPC permite. Então, se a gente for imaginar uma situação em que apresenta-se a petição inicial, contrariamente, o pedido é contrário a um precedente do STJ e o advogado ou defensor público não fez o distinguish, não fez aquela distinção em relação ao caso concreto, ele não se atentou, enfim, para que aquele precedente se aplicava naquele caso, o juiz pode julgar liminarmente improcedente. E nessa hipótese, segundo o CPC, também cabe o juízo de retratação, ou seja, o efeito regressivo do recurso inominado, porque ele faz, às vezes, do recurso de apelação. Então, nessa hipótese também caberia juízo de retratação em 5 dias, tá certo? O enunciado 107 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, ele é mais sucinto, né, mais regrado, diz que o artigo 332, que fala da improcedência liminar, se aplica aos juizados, e o FONAGE foi um pouco mais além, estendendo a vinculação em termos de precedentes vinculantes, tá certo? Então, só para resumir, tanto na hipótese anterior de sentença terminativa, por exemplo, de indeferimento, quanto na improcedência liminar do pedido, é cabível juízo de retratação e, nesse caso, o juiz excepcionalmente pode analisar o requisito da tempestividade, beleza? Agora a gente pode ir, eu acho que eu vou encerrar aqui para vocês, vamos só falar então, para que a gente não fique com muita coisa para a próxima aula, porque a gente ainda tem que falar da audiência de instrução, prova, sentença, recursos e execução, eu vou só terminar aqui com vocês a audiência de conciliação e na próxima aula a gente só faz uma retomada dela. Como eu disse inicialmente, a audiência pode ser una, eu fazia sim, inclusive, fazia uma audiência una, mas porque eu não tinha mediador e conciliador nem SEJUSC na comarca. Então, não tinha muita razão de fazer 2 audiências. Marcava-se a audiência una, e, é claro, na citação da parte contrária, deixava um alerta. Se trata de audiência una, se não for formalizada a conciliação, se não for obtida a conciliação, será iniciada a audiência de instrução.
Por que esse aviso? Porque o FONAGE tem entendimento de que a contestação ela pode ser apresentada até a audiência de instrução. Se a audiência ela é una, o advogado precisa saber que naquela audiência, naquele ato processual, além do pedido, além da conciliação, da tentativa de conciliação, também será feita a audiência de instrução. Então, ele precisa ser certificado dessa hipótese, tá? Mas eu já vi outras situações em que se marca audiência, inclusive, né, com mediadores, com conciliadores do próprio juizado, é muito mais comum a conciliação, mediação, ela tem um pouco mais de incidência em demandas em que há um vínculo anterior entre as partes, normalmente juizados especiais não há, mas há um núcleo específico que tenta a conciliação. Se tiver, o juiz só homologa, para que essa sentença ela possa fazer coisa julgada formal e material e, se for descumprido o acordo, venha a ser executado no próprio juizado, ou então já passa depois para uma nova data da audiência de instrução, tá certo? Na audiência de conciliação dos juizados, o comparecimento ela é obrigatória, assim como no caso de audiência de instrução, se a gente imaginar a audiência una, tá? Não pode se fazer presente por uma interposta pessoa, nem o advogado cumular essa função, tá certo? Na questão de pessoa jurídica, aí sim pode se fazer como preposto, mas a própria OAB entende que o advogado não pode cumular a função de advogado e de preposto. Carol, e nessa hipótese que você mencionou de audiência una, não foi obtida conciliação, começou a instrução, mesmo assim, o advogado, ou a parte, desculpa, foi cientificada de que deveria apresentar contestação naquela hora. Se ele trouxe só a contestação escrita e não compareceu, vale? Não, não vale. Isso não vale, se aplicará, a gente vai ver lá na frente os efeitos da revelia, não basta que seja apresentada a contestação formal. O que acontece muito é do advogado contestar em audiência, contestar oralmente. Isso é plenamente possível. O diretor de secretaria vai reduzir a termo essa contestação e depois vai se prosseguir para, se for o caso, se houver alguma alegação de fato impeditivo, desconstitutivo, modificativo do direito do autor, dá oportunidade para o advogado ou defensor público da parte autora apresentar a réplica, tá certo? Mas em audiência de conciliação, o que eu quero que vocês guardem inicialmente é essa necessidade de comparecimento obrigatório. Tivemos uma alteração legislativa bem recente, agora, inclusive na época da pandemia, permitindo a tentativa de conciliação não presencial, através desses sistemas, inclusive o que a gente está utilizando agora. Embora seja uma legislação que entrou em vigor nesse momento de pandemia, ela não é uma lei de pandemia, ela não é uma norma transitória, como a gente tem algumas normas transitórias durante esse período. Ela, inclusive, foi uma legislação proposta pelo Luiz Flávio Gomes, que faleceu recentemente, já, eu acho que, não sei se 2019, 2018, 2019, então ela vai ser aplicada, inclusive, pós-pandemia. O que vocês precisam guardar não é somente a letra da lei, é que essa legislação ela vai continuar a ser aplicada mesmo depois que a gente passe por esse período de transição. Ela não é uma norma de caráter transitório. Então, é possível essa tentativa de conciliação não presencial, conduzida pelos juizados, né, com o emprego de recursos tecnológicos, transmissão de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa ser reduzido por escrito. Muito se discute ainda sobre o acesso de muitos advogados a esses sistemas e às próprias partes. Então, até pego as palavras do próprio professor Gajardoni, quando ele tratou dessa alteração, e eu tive a oportunidade de assistir uma aula dele sobre esse ponto especificamente, ele fala que os juízes têm que ter muita paciência, muita empatia nesse momento. Porque assim como nós não temos a sala hoje cheia, porque muita gente, vocês me adiantaram, não tem, né, esse acesso à internet, ou até tem, mas o acesso à internet não é de qualidade, a gente também tem que imaginar que em muitos locais os advogados, eles também não vão ter acesso à internet de qualidade, né? Então, se não for possível essa conciliação, não me parece que ela possa servir como uma obrigatoriedade. Eu já vi, inclusive, alguns defendendo que se o advogado não puder, o juiz tem que intimar a parte para nomear outro advogado. Isso, para mim, parece absurdo.
porque você tira o direito da parte de escolher o seu próprio advogado. E o pior, se a parte tiver acesso e o advogado não nomear um defensor dativo, para mim ainda é pior. Então, não me parece algo que não é algo ruim, principalmente na situação em que a gente se encontra nesse momento, em que não dá para adiar muita coisa, né? A gente tem que fazer com o que tem, infelizmente, mas também não pode exigir além das condições que o advogado, que as partes apresentam. Então, guardem essas críticas, mas essa alteração não faz parte daquele pacote da pandemia de caráter temporário e transitório, né, que inicialmente até 31 de outubro, 31 de outubro, era a legislação transitória. Infelizmente, acho que a gente vai postergar isso aí, mas o fato é que o artigo 23 e o 22, a vigência deles continuará mesmo pós a pandemia, tá certo? Eu vou parar por aqui, pode até, se você quiser, suspender a gravação e amanhã eu continuo a partir, fazendo uma retomada da audiência de conciliação, a gente trata da audiência de instrução, das provas, da sentença dos recursos e da execução.